Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de trabalhar com a Tua Palavra, Senhor. Dispensa o Teu Espírito essa manhã para que possamos entender a Tua Palavra e assimilar essa Palavra e praticar a Tua Palavra, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Não merecemos a Tua graça, mas o Senhor é tudo para nós. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 6, 5 a 13. Na verdade, nós vamos falar essa aí é a parábola, né? Essa aí é a primeira multiplicação dos pães. Mas esse título eu coloquei Jesus, o pão da vida, porque Ele é o nosso pão. Ele é o milagre de Deus para nós aqui. Então, aquele milagre que houve da multiplicação é o próprio Senhor que está representado aqui. Então, eu vou ler na versão, nova tradução de hoje, né? Da leitura de hoje, que diz o seguinte: Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Interessante. Em João 6, né? Inicia com um dos maiores milagres de Jesus, a multiplicação dos peixes e pães. Agora, apesar desse milagre, cremos que o melhor milagre que Jesus fez por nós foi ter vindo à terra. Ele é o nosso pão da vida. Esse foi o maior milagre. Bom, então vamos destrinchar cada versículo para que a gente possa entender um pouco dessa palavra. Entender e assimilar, né? E praticar, se possível, né? Que é a intenção do Senhor. João 6,5, essa na versão Almeida, fala: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Será que é intrigante essa pergunta de Jesus, né? Chegar para Filipe e falar: onde que nós vamos comprar pão? Na verdade, ele estava querendo provar a fé de Filipe. O Senhor sempre procura provar a nossa fé. Amém? Jesus se preocupa com o nosso sustento físico, mental e espiritual. Jesus se preocupa. Ele viu aquela multidão
já de tardezinha, já quase escurecer, assim, no período da tarde ia escurecer. Aí ele chega, depois que ele deu a palavra para 5.000 pessoas, né? Ele falou isso. Onde que vão achar pão para comer? Bom, é interessante ver como que Jesus se identifica também. Em João 6,51 ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Por isso ele é o pão da vida. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui ele está sendo totalmente inclusivo, né? Ele se dispôs a se entregar como alimento para todo mundo. E na verdade, irmãos, o mundo sobrevive desse milagre do Senhor. Ele continua multiplicando. Na agricultura a gente vê que as sementes são multiplicados, os alimentos são multiplicados dia a dia. O Senhor está sustentando, de certa forma. Não é o homem que faz a semente nascer e criar e dar fruto. Não é isso, é o próprio Senhor que faz isso. Então, Ele é o nosso alimento diário, né? Nosso alimento diário é o próprio Senhor. E tanto é que na oração do Pai Nosso, né? Ele fala, o pão nosso, em Mateus 6,11, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor, Ele nos dá o suprimento diário, irmãos. Ele nos supre diariamente, de uma forma ou de outra. Nós estamos vivos porque o Senhor nos supre. Amém? O Senhor nos alimenta. Tanto alimento físico, como espiritual, como psicológico, porque Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. Não só a vida biológica, mas a sua vida psicológica. Quando fala que Ele deu a sua vida por nós, foi a vida psicológica. Então Ele nos supre, Ele nos supre nas 3 partes: corpo, alma e espírito. E interessante que lá em Êxodo 16:35 fala: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Então você vê a preocupação do Senhor, né? Até ontem, na mensagem de ontem à noite, né? Ele acompanhou esse povo o tempo todo, com a luz e o calor à noite, e com o alimento e com o maná de dia. Então o Senhor, ele é supridor. O Senhor é aquele que nos supre, né? Bom, em João 6,58 ele fala assim: esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Agora Jesus se apresentando como o verdadeiro maná, não aquele maná só, mas agora Ele suprindo-nos em todas as situações. Porque lá o maná supria a vida biológica, mas o Senhor nos supre totalmente. Amém? Esse é o nosso Senhor. Então, interessante, agora continuando em João 6,6, né, que é na sequência, ele fala assim: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Então, Jesus, na sua onisciência, ele coloca a fraca fé de Felipe à prova. Aqui a palavra usada, experimentar, no grego está peirazon, que é a mesma palavra usada para tentar, como para provar também, entende? Enquanto o diabo tenta, o Senhor prova. Mas a palavra é a mesma no grego. Então, e Pedro fala, é interessante que nessa provação, Pedro faz o seguinte, Pedro 1:6-7 fala: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aqui a palavra é a mesma, provação é peirasmo, né? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
Então, Filipe estava sendo provado, mas não para ser reprovado, embora ele tenha agido como, mas o Senhor, ele fez isso para mostrar a natureza humana, a nossa natureza humana caída, né? Aí Filipe partiu para a lógica, né? 200 denários, quer dizer, ele não partiu pela fé ainda, ele estava baseado na lógica, né? No versículo 7 ele fala, respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não lhe bastarão para que cada um deles coma um pouco. Então, mostrou bem a natureza humana nossa. Nós primeiramente partimos pela lógica. Nós nunca partimos, dificilmente a gente parte pela fé logo de começo. Principalmente a gente parte pela lógica. Ah, mas isso não dá. Então a fé é algo divino aqui no caso, né? Então Filipe, ele adotou a lógica, que todos os seus recursos seriam insuficientes. Ele não pensou como os pães poderiam ser adquiridos, mas quanto dinheiro era necessário para adquiri-los. Essa foi a prova que o Senhor colocou a Filipe, né? Agora é interessante se a gente vê exemplos do Antigo Testamento, a gente vê de modo semelhante, né? Moisés também expressou a fraqueza humana da sua fé. Moisés era um homem de fé, não era um homem de fé? Mas ele expressou fraqueza de fé. Sabe onde? Em Números 11, 17 a 20, quando Deus... Depois vocês podem até ver em casa essa passagem, mas é interessante que Moisés, o Senhor usou essa situação para envergonhar a murmuração do povo no deserto, para comer carne. Eles queriam comer carne, eles estavam com saudade do Egito, eles queriam... eles estavam quase blasfemando contra o maná que estava todo dia, aquilo que o Senhor providenciava para ele todo dia, ficou corriqueiro na vida deles. Então eles perdeu o valor. Então eles queriam falar, lá no Egito, eles não falaram, lá no Egito nós éramos escravos, tinha que amassar tijolo, fazer barro, fazer tudo isso e apanhar ainda. Eles não falaram isso. Eles falaram, lá no Egito tinha alho, tinha isso, tinha pepino, tinha alimento bom, entende? Que fraqueza de fé esse povo, né? Agora, em número 11, nós somos assim também, irmãos. Em número 11, 21, 22, diz o seguinte, Moisés disse, diante disso o Senhor respondeu para Moisés respondeu para o Senhor, Senhor, estou levando 600 mil homens, ó, igual Filipe aqui, ó. Estou levando 600 mil homens, e tu dizes que vai dar essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar junto poderiam alimentar essa gente? Você vê a pequena fé de Moisés aqui, né? A natureza humana. Nossa natureza humana caída é assim, irmãos. Mesmo Moisés, um homem que esteve na presença de Deus, ainda tem a natureza humana, tem a fé. Não é o caso de Jesus. Jesus foi diferente de Moisés. Muito diferente. Assim como Moisés considerou impossível que todo o povo fosse alimentado, assim Jesus propositalmente faz com que os apóstolos expressem a mesma dúvida, para que se manifeste o caráter da natureza humana, caída, frente ao poder criador do grande Eu Sou. Hebreus 16:11, ao falar da fé, 11:6, ao falar da fé, ele diz o seguinte: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Ele é o grande Eu Sou, e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ele existe. Essa palavra Ele existe é o mesmo radical daquela palavra usada quando Moisés, lá no deserto, lá na sarça, né?
não lembro bem o momento, que Deus se identifica. Quem que era? Ele falou, eu sou. A palavra usada para traduzir do original hebraico, na Septuaginta do Antigo Testamento, é ego eimi. É uma palavra forte essa daí. Ego eimi. Eu sou. Eu sou o que sou. Bom, continuando. André. André, ele até começou bem. André até começou bem. Mas também vacilou ao tomar posse da fé. Ele, em João 6, 8, 9, fala assim: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Interessante, tanto essa passagem de Filipe quanto de André, nos evangelhos sinóticos, quer dizer, Mateus, Marcos e Lucas, não aparecem essas duas partes. Mas João faz questão de mostrar esse detalhe aqui. Interessante, né? João é o único que mostra essa parte à parte, né? essa situação à parte. Então, João 6, 8, 9 fala, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, que é isso para tantos? Caiu também na incredulidade, né? Ou faltou fé. Gozado que eles conheciam o Antigo Testamento, conheciam passagens do Antigo Testamento que mostrou coisa semelhante. Esse fato de Moisés, do Senhor alimentar o povo. Teve outras partes também de Elias, né? Eliseu. Depois a gente vai ver esses versículos. Que o Senhor fez esse milagre, mas isso não veio na mente. Então, eles tinham a companhia de Jesus, conheciam alguns milagres que Jesus já tinha feito, mas não tomaram posse da fé. Irmãos, é isso que é importante. Não adianta a gente conhecer a palavra, mas não tomar posse da palavra pela fé. Eu acho que é isso que o Senhor está querendo ensinar aqui. Amém? Paulo também, né? Paulo diz que a nossa fé não deve apoiar em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Lá em Coríntios 2, 5, ele fala, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E a nossa primeira intuição, vamos dizer assim, é apoiar em sabedoria humana, infelizmente, e não no poder de Deus. Bom, continuando, né? Em João 6,10, né? Mostra ali que tinha 5.000 homens, talvez, ali ele fala homens, ele usa a palavra andros, né? Ele não fala antropos. Se falasse antropos, incluía tudo. Mas ele especifica andros, homem, não mulher. Então ele fala 5.000. Né? Mas na verdade, Mateus, ele dá um detalhezinho, ele fala assim, fora mulheres e crianças. João não fala isso e nem os outros evangelhos falam, mas Mateus fala, fora mulheres e crianças. Então, mas aqui João 6,10 fala, disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Aqui João fala quase 5.000. Mas aqui homens é homens macho, vamos dizer assim, não entra, não é a humanidade, assim, não é a palavra antropos, e sim a palavra andros, né? Bom, Marcos 6,10, ele fala assim, assentaram-se repartidos de 100 em 100 e 50 em 50. Ele dá esse detalhe. E Mateus fala, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, coisa que o João não fala aqui, né? São detalhes. Bom, agora entra um momento interessante aqui, que é o João 6,11. O Senhor, ele dá graças. Um exemplo que ele dá, para nós darmos graças pelo alimento que o Senhor dá.
Mas aqui João usa uma palavra interessante. Olha, João 6,11 fala: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quando eles queriam. Aqui Jesus fala, João mostra uma palavra diferente que os outros evangelhos mostram. Todos os evangelhos falam que Jesus agradeceu, usando uma palavra diferente dessa aqui. Aqui ele usa a palavra Eucaristia. Então é interessante a gente perceber que João, quando escreveu, ele já escreveu depois que ele tinha passado por uma experiência mais profunda com o Senhor. Os outros não tiveram uma experiência tão profunda com o Senhor como João teve. Então, quando João olhou aqui, ele lembrou daquele dia, do último dia, quando Jesus deu a ceia, que é chamada Eucaristia. Então ele tomou esse princípio para falar isso aqui. E havendo dado graças. Todos eles falam, e olhando para o céu agradeceu. Aqui ele fala, ele não falou nem olhando para o céu, ele recordou aquele momento da ceia do Senhor e jogou aqui. Interessante isso, né? Então Mateus 14:19 fala: E tendo mandado a multidão que se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Aqui a palavra grega é eulogia, né? Eulogia ou eulogia. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e esse às multidões. Ele usou uma palavra diferente. Marcos também fala: tomando ele os 5 pães, 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, usando a palavra elogia, e partindo os pães, deu aos discípulos, e esses distribuíram por todos, repartiu também 2 peixes. Lucas, a mesma coisa, e tomando 5 pães, 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, e partiu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Tá? Isso é um detalhe diferente, não é que eles são diferentes, mas João, quando escreveu, ele acrescentou detalhes importantes que os outros não tinham colocado. Mas isso não faz diferença, é a mesma. E, aliás, isso vem reforçar a veracidade desse milagre. Tá? Bom, não nos é dito exatamente quando aconteceu esse milagre. A Bíblia não mostra exatamente como isso aconteceu. No entanto, em certo momento, o pão começou a multiplicar-se, o que obviamente foi um milagre de proporções assombrosas. Volto a dizer, no entanto, não percebemos que o milagre da multiplicação para alimentar o nosso corpo, alma e espírito continua através da criação de Deus. É o que a gente já tinha falado antes. O Senhor continua fazendo esse milagre para nos suprir em todo o sentido agora. Não só no alimento físico, mas alimento psicológico e espiritual. Por exemplo, João 12, 23 e 24, ele fala: E Jesus lhes respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aqui tem os dois sentidos, aqui o Senhor já está mostrando os dois lados desse milagre. O trigo da agricultura e o trigo que era o próprio Senhor. Ele se identificou com o próprio trigo, que ele é o nosso pão da vida. Então aqui confirma totalmente isso aí. E que se multiplica e se multiplica. Então, bom, continuando, o versículo 6 agora, João 6, né? Capítulo 6, o versículo 12 e 13 fala assim. Ele mostra aqui a sobejante graça de Jesus, né? Essa que é a verdade. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram. Essa palavra é muito importante, que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram
pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Essa palavra sobejar é uma palavra que arremete exatamente para o Senhor. O Senhor é aquele que sobeja em todo sentido. Ele está pronto para isso. Num certo sentido, o pão representava Cristo e o Evangelho. Por isso, portanto, nada disso deveria ser desperdiçado. Por outro lado, está mostrando isso, né? Bom, vamos ver alguns exemplos desse sobejar. Por exemplo, a sobejante graça de Jesus vivenciada pelo apóstolo Paulo. E João também, e os apóstolos de um modo geral. João 1,16 ele fala assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. 1 Timóteo 1,14, Paulo diz: e a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. E em Romanos 5,20 fala: e a lei infiltrou-se, de acordo com o texto grego, estou lendo aqui, e a lei infiltrou-se para que aumentasse a transgressão, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Esse é o propósito do Senhor, o relacionamento do Senhor com o seu povo. Transbordou a graça. Bom, vamos ver alguns exemplos do Antigo Testamento também. A palavra profética de Eliseu e a incredulidade do seu povo diz o seguinte: 2 Reis 4, 42 a 44 diz o seguinte: veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus, que seria o Eliseu, né, pães das primícias, 20 pães de cevada, gozado de cevada aqui, né, e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma, porque seu servo lhe disse. Porém o seu servo lhe disse: como hei de opor isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe os pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Agora podemos também ver o significado simbólico do maná, nessa mesma sequência. O objetivo para o qual foi concedido é assim declarado no próprio livro de Moisés, que é Deuteronômio 8:3, que fala o seguinte: ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O Senhor, ele é completo, ele quer nos suprir completamente, mas tudo o que procede da boca do Senhor. Precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, a profundidade e a riqueza da palavra do Senhor. Então, pelo maná, Israel é mostrado que somente Deus é o seu provedor e que o poder de prover não é inerente ao pão, tá? Não é inerente só ao pão. E que em toda necessidade física e espiritual devemos buscar ajuda do alto. Esse é o propósito do Senhor aqui. E desde aquela época até hoje, né? É assim. Elias e o sobejar do escasso estoque de farinha e o óleo da viúva Sarepta. Isso aqui eu coloquei aqui porque quando eu li a primeira vez, assim, já li algumas outras vezes, mas quando eu li isso aqui, eu fiquei emocionado, irmão. Fiquei emocionado com essa passagem que eu vou ler aqui agora. 1 Reis 17, 10 a 24. Fala assim: então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha
Elias disse a ela: por favor, dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele chamou e disse, falou outra vez, e traga pão também, por favor. Então pediu água e pediu pão. Agora olha o que acontece. Porém, ela respondeu, juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Essa era a situação dela. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Começou um milagre, irmão. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso. Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair a chuva. Porque eles estavam num período totalmente de seca. Elias já não tinha mais condição de sobreviver com aquela seca. Então a viúva foi e fez com que Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, escuta, irmão, algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias, homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? O que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Puxa, situação, hein? Aí Elias falou, dê-me o teu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e colocou na sua cama. Então orou em voz alta, assim, ó Senhor, meu Deus. Ele invocou o nome do Senhor aqui. Ó Senhor, meu Deus, por que fizesse essa coisa tão terrível para essa viúva, que me hospedou e agora tu mataste o filho dela? Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou desse modo, ó Senhor, meu Deus, faz com que essa criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse, veja, o seu filho está vivo. Então ela disse, agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. O Senhor é esse que traz a existência, é o nosso Criador, é o nosso Pai amoroso, é tudo de bom para nós. Esse é o nosso Senhor. Mas Ele nos prova, Ele quer provar a nossa fé, a cada dia, a cada situação. Outro exemplo que eu achei interessante também foi de sobejar, né? Foi o aumento do óleo da viúva por Eliseu. 2 Reis 4:1-7, eu vou ler rapidinho. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me o que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai,
pede emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias. Vai em todas as casas que tiver, traz vasilha, o tanto que você puder trazer, traz. E não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Vai enchendo essa, põe à parte. Enche esta aqui, põe à parte. E enchendo. Com um pouquinho de azeite que ela tinha, ele ia enchendo todas as vasilhas. Então, entra, fecha a porta sobre ti, deita o azeite, todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Isso é muito significativo, irmão. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Mais um milagre da multiplicação, né, irmãos? Como que os discípulos de Jesus que conheciam tudo isso, não perceberam isso no momento que Jesus estava fazendo a multiplicação dos pães? É isso que eu fico impressionado. Eliseu não opera um milagre, assim como Moisés na alimentação do deserto, ele é inteiramente passivo. Porém, no milagre da multiplicação dos pães, Cristo assume a posição do grande eu sou. Ali ele se apresenta como Deus. E interessante que João, ele, diferentemente dos outros apóstolos, dos outros evangelhos, ele enfatiza, parece que 24 vezes essa palavra eu sou para Jesus. Por exemplo, quando em Êxodo 3,14, no Antigo Testamento, Deus falou para Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. É o que eu falei. Esse eu sou é aquela palavra grega famosa chamada ego eimi, que no hebraico é outra palavra que eu não recordo no hebraico, mas no grego é ego eimi. Em Isaías 52:6, ele fala assim, por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que eu sou que o previ. Sim, eu sou. É o autossuficiente, é o grande eu sou. Deus, é interessante, de acordo com o existencialismo, com a filosofia existencialista, não podemos afirmar que Deus existe. Dentro da filosofia existencialista, Deus até não existe, porque Ele é o grande eu sou. Ele é o eu sou. Essa palavra é muito forte, irmão. Não dá para expressar aqui o que quer dizer esse ego em mim, do grego. É muito forte. Identifica o próprio Deus. Então Jesus assume a sua identidade eterna desse grande eu sou. O termo ego em mim aparece 24 vezes no Evangelho de João. Então João 8,58 diz, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, ego em mim. O próprio Deus se revelando. Eu sou. Aí os judeus não aguentavam isso. Eles conheciam essa palavra. Está certo que Jesus deve ter falado no hebraico, usado a palavra hebraica. Mas que traduzida é ego em mim, o grego. Essa palavra, só ela tem essa tradução. Aí o povo, o que eles queriam fazer? Eles queriam matar Jesus, porque ele estava se identificando como o próprio Deus. Em João 8,28,
diz o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isso faço como meu Pai me ensinou. Eu sou. João 13,19 também. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. E João 18:4-6 fala: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre eles haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Isso lá no Getsemane, já devia ser lá antes dele ser preso, né? Eles estavam procurando Jesus. Aí, a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazareno. Falou para o próprio Senhor: nós estamos procurando o Jesus de Nazareno. Aí o que Jesus falou? Disse-lhe Jesus: eu sou. A hora que ele falou, eu sou, aí continue Judas, que o traíra estava com ele. Quando, pois, lhes disse, eu sou, recuaram e caíram por terra. Porque eles estavam procurando Jesus Nazareno, ele se identificou como o grande eu sou. Naquele momento eles caíram por terra. Perceberam isso, irmão? Como era forte esse termo, eu sou. Eu estou mostrando aqui que Jesus, a deidade de Jesus, que os outros evangelhos não enfatiza como João enfatiza, porque João teve uma experiência com esse grande eu sou. Lá em Apocalipse, o Senhor se revelou exatamente para ele como é o grande eu sou, né? Bom, quando ele estava lá conversando com a mulher samaritana, também em João 4, 25 e 26, né, ele se identifica como o Messias esperado pelos judeus, que é o grande eu sou. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias se chama o Cristo, que vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que fala contigo. Certamente ela entendeu quem que era Jesus. Daquele momento ela saiu e foi falar esse milagre e foi espalhar o evangelho para as pessoas que ela conhecia. O grande eu sou, suprindo vida ao que nele crê. João 8:24 fala: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu estava ouvindo no original, todas essas palavras que eu destaquei aqui é ego em mim. É Jesus se identificando como o próprio Deus. Até eu coloquei um pensamento: se conhece um homem bom por suas boas obras, mas o homem de Deus é conhecido por sua fé. Bom, continuando, o grande eu sou, sendo o pão que dá vida. João 6:8, 48, eu sou o pão da vida, eu sou. O grande eu sou sendo a videira verdadeira. João 15:1 fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Outra passagem de João 15:5, mostrando a videira supridora, né? Quer dizer, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 10:11, mostrando o eu sou como sendo o bom pastor. Ele fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:9. Como que João enfatiza? João 10:9 fala: eu sou a porta. Ele está mostrando a porta da salvação, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Em João 4:6, ele mostra, é o versículo que mostra que o Senhor se identifica com o eu sou, o caminho, a verdade e a vida, né?
14:16. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém, ele não fala, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele fala, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui ele está se, entende, mostrando que ele é o grande eu sou também. E em João 11:25, ele também se identifica como a ressurreição e a vida, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E finalmente, em Apocalipse 22:13, ele se identifica, o grande eu sou se identifica como de eternidade a eternidade. Apocalipse 22:13 fala assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, de eternidade a eternidade. Amém? Que o nosso alimento diário seja Jesus, o pão da vida. Esse é o nosso alimento diário. Que possamos buscá-lo mais em oração, em devoção na sua palavra. Porque ali nós encontramos salvação. Ali nós encontramos a revelação do Senhor. Nele está a garantia da vida eterna a todo o que nele crê. Amém? Esse é o nosso maravilhoso Jesus. Amém?